A surpreendente história de Naamã como você nunca viu. Quantos anos ele tinha? Aonde ele morava? Como que ele pegou essa lepra? Será que foi uma praga que o povo de Israel jogou sobre ele? É sobre isso que vamos falar aqui nesse vídeo. Detalhes inéditos. Venha que você vai se surpreender. Saudação de paz, meus amados. Como estão vocês? Todo mundo bem? Pastor Ivaneide aqui, passando para trazer mais um vídeo aqui da parte de Deus. E hoje vamos falar sobre este homem chamado Naamã, um homem valente, valoroso, herói de guerra, forte, rico, poderoso. E o interessante, Deus estava com ele. Através dele, Deus deu muitas vitórias para a Síria. É assim que a Bíblia vai falar sobre este homem. Então essa história você já pode perceber que é maravilhosa, que é tremenda. E eu quero trazer detalhes aqui inéditos sobre a vida desse homem. Esse homem era um varão valoroso, forte, rico, respeitado na sua terra, na sua cidade, porque ele era um general de guerra. Já podemos iniciar e eu já quero pedir a você o seu like da confiança, o seu joinha, se inscreva aqui nesse canal se você ainda não é inscrito, siga-nos, amém? Então eu já quero aqui liberar essa palavra. Qual era a idade desse homem, homem respeitado, rico, poderoso? Ele tinha por volta de 30 anos quando foi consagrado. Geralmente é essa idade, um general de guerra, ele é consagrado com 30 anos de idade. Só que a Bíblia vai relatar que ele agora já venceu várias batalhas, várias guerras, ele é reconhecido. Então passa-se um período de 10 anos para que todas essas conquistas sejam vistas. Agora Naamã está com seus 40 anos de idade. E a Bíblia vai relatar que esse homem com todas essas qualidades, com tudo isso, esse homem maravilhoso, grande, forte, e que Deus estava com ele, que é o interessante. Talvez você pense, mas ele era inimigo do povo de Deus, como que Deus estava com ele? Amados, Deus, ele usa quem ele quer, na hora que ele quer, e ninguém tem nada a ver com isso, porque ele é Deus, ele é soberano, ele faz o que ele quer, e ninguém impede. Graças a Deus. Então a Bíblia relata que Deus era com esse homem. E agora, com seus 40 anos de idade, após vencer várias batalhas, após todos o admirarem, porque ele era um general, ele era forte, ele era magnífico, vem um problema na sua vida. Que problema é esse? É uma enfermidade. A Bíblia relata uma enfermidade de pele. Era uma lepra maldita que está sobre a sua pele. Esse homem agora está enfermo. E nós vamos ver a Bíblia relatando que as pessoas leprosas teriam que sair da cidade. Só que aqui ele é sírio. Qual a cidade dele? Onde ele morava? Na Síria. Talvez na capital chamada Damasco. Era lá que esse homem morava. Ele era do exército do rei da Síria. Ele não pertencia ao povo de Israel. Mas Deus era com ele, isso que é interessante. Porém, esse herói, homem forte, valoroso, homem de guerra, general de guerra, comandante de exército, se encontra leproso. E agora? Agora, praticamente, a sua vida está finalizando, porque a lepra é terrível. A lepra é terrível. Que tipo de lepra era essa de Naamã? Era uma lepra terrível. Porque nós vamos ver que quando Geazi, já correndo para o final da história, quando Geazi, ele passa do limite e faz o que Deus não ordenou, a lepra de Naamã passou para ele. E você vai perceber que o escritor diz que Geazi ficou branco como a neve. Então era uma lepra terrível. O que significa uma lepra? Por que uma lepra? Lepra é sinal de pecado, é sinal de maldição. E esse é um mistério que eu tenho para revelar para você aqui também. Só que Naamã, ele está agora com essa enfermidade, não sabe o que fazer. Essa é uma lepra. A lepra terrível, não tinha cura, não tinha solução. E ele agora vestia talvez a sua farda, a sua indumentária ali para batalhar. E todos o olhavam na cidade e percebia que verdadeiramente era um homem forte, corajoso, valoroso, herói de guerra, rico, grande. Mas quando chegava em casa que tirava a sua armadura, era a lepra que estava na sua pele.
A lepra já tinha contaminado o seu corpo e estava se alastrando pelo seu corpo todo. A lepra, amados, é uma enfermidade silenciosa. Ela pode ficar incubada até os 3 anos. Até uns 3 anos ela pode ficar incubada. Ela é silenciosa. Ela faz com que a pessoa perca a sensibilidade. Não sente o que é quente, o que é frio. Os sintomas da lepra é esse. Só que como ela vai se agravando, vai aumentando. Os cabelos ficam brancos. Até mesmo o corpo se mutila, a pessoa vai perde as orelhas, os dedos, fica como se fosse um zumbi no seu estágio pior. E nós vemos aqui essa lepra de Naamã que está cada dia mais piorando. Só que em uma das suas batalhas, inclusive uma contra Israel, o povo de Deus, ele levou cativo uma menina. A Bíblia relata que essa menina foi levada cativo para a Síria, para a casa de Naamã e ficou a serviços da esposa de Naamã. Isso já é Deus trabalhando. Agora, a esposa de Naamã está preocupada, a menina percebe. E agora ela diz, oxalá que o meu patrão, o meu Senhor, tivesse lá em Israel. Aleluia! Porque lá tem um homem de Deus. Eu tenho certeza que o homem de Deus o restauraria dessa lepra. Graças a Deus. Eu tenho certeza que o homem de Deus iria curá-lo. Amados, foi tremendo o testemunho dessa menina. E Naamã acreditou, a esposa de Naamã acreditou que o homem de Deus poderia restaurá-lo daquela lepra. E eu quero te dizer, em nome de Jesus, que Deus ele pode restaurar sim a tua vida, ele pode te curar sim, não importa que enfermidade é essa terrível na tua vida. Eu estou aqui como uma profetisa do Senhor para profetizar a cura, a libertação na tua casa, na tua família. Essa é a palavra de Deus para você. Se levante, seja curado nessa hora, seja liberto, seja transformado na autoridade do nome de Jesus de Nazaré. A menina disse, oxalá que ele estivesse lá em Israel, lá tem um profeta, um homem de Deus, que restauraria ele dessa lepra, curaria completamente. A mulher de Naamã relatou a ele acreditou, foi até o rei, relatou a situação, o rei da Síria falou, não, eu vou preparar uma carta agora, vou mandar para o rei de Israel para que ele te cure. Naamã pega aquela carta e vai com tudo. Quantos quilômetros foi que Naamã andou? Segundo a história, foram 720 quilômetros. Agora cabe-nos saber quantos dias de viagem. Aí nós temos que analisar se Naamã foi com uma caravana, foi de camelos, foi com muita gente, seriam uns 20 dias de viagem. 20 dias para ir, 20 dias para voltar, 40 ao todo. Mas se ele tiver ido na sua charrete de guerra, que é rápida, ligeira, né? Então apenas 10 dias Naamã chegaria nos territórios de Israel. Naamã chega e agora ele se apresenta diante do rei, e o rei é o rei Jorão. E agora ele diz que quer ser curado, quer que o rei cure ele. O rei disse, não, eu não tenho poder para fazer isso não. O rei de Israel está querendo romper a aliança comigo. E aqui, amados, é interessante, eu tenho outro detalhe para te revelar como é que Naamã pegou essa lepra. Esse homem tão esperto, tão corajoso, valente, como que ele pegou essa lepra? Nós vemos a história relatar que Naamã, ele venceu muitas guerras, inclusive contra o povo de Deus. Em uma das suas batalhas que ele lutou, do que ele venceu foi o rei Saul. O rei Saul não. Uma das suas batalhas, que ele matou foi o rei Acabe, esposo de Jezabel. Sim, ele matou o rei Acabe, ele matou Obadias, que é o esposo lá daquela viúva, o qual o credor ia levar seus 2 filhos para ser escravo, porque o marido morreu. Morreu como? Na guerra. Foi Naamã que matou o marido daquela mulher. Foi ele também que lançou aquela flecha para cima. Foi esse guerreiro valente que lançou a flecha e atacou justamente o rei Acabe. E agora, o que tem a ver com lepra? Tem a ver que em Deuteronômio 28 vai relatar sobre as doenças, sobre as enfermidades, sobre as maldições. Então o povo de Israel lançou uma maldição sobre aquele que havia matado, né, os seus homens, o seu rei,
os seus trabalhadores, eles lançam essa maldição pegou em Amã. É por isso que ele agora está leproso. Esse é um mistério revelado aqui agora face a face. Eu acho que eu já mereço o seu like, não? Se você não é inscrito, inscreva aqui agora. Tem mistério de Deus aqui nesse vídeo, então eu já revelei esse aqui para você. Me dê aí o like, então, da confiança. Pode dar, né? E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Dito isso, prossigamos. Então o povo de Israel jogou uma praga, jogou uma maldição sobre a vida de Naamã. Porque ele, como eu disse, era um general de guerra, ele chegava para resolver. E como Deus era com ele, ele não temia ninguém. Quando ele chegava na batalha, ele chegava para resolver. Então, se estava o exército perdendo, ele pulava no meio dos homens e começava a batalhar, a manejar a sua espada, e ele matava, era de 1000 homens por vez. Era isso o poder de Deus na vida de Naamã. Só que o povo de Israel ficou irado porque o seu rei morreu, muitos homens valorosos perderam ali naquela batalha. Então eles lançaram essa maldição. Naamã agora está leproso por causa de uma maldição que lançaram sobre ele. E eu já quero aqui liberar uma palavra de Deus para a tua vida, que toda maldição caia por terra agora, em nome de Jesus de Nazaré. Toda maldição hereditária, toda praga, toda palavra ao contrário, caia por terra agora, que foram lançados contra a tua vida, tua família, contra os teus filhos, caia por terra agora, em nome de Jesus de Nazaré. Naamã está leproso por causa dessa praga que jogaram sobre ele. Mas ele chegou no rei de Israel. O rei de Israel, não tenho como curar você. Como que vem a mim? E ele sabia da guerra. Tu já matou meu pai, agora vem caçar briga comigo. Eles estão querendo me matar também. Mas, amados, a Bíblia diz que Eliseu ficou sabendo dessa confusão, dessa batalha aí, dessa fala, né? Que alguém procurou o rei. Ele disse, não, manda esse cara vir falar comigo. Fala para vir aqui em casa. E agora Naamã se dirige à casa de Eliseu, o profeta. Quando chega lá, que é o homem de Deus que a menina relatou, ali Eliseu mandou um mensageiro dizer, fala para ele mergulhar lá no Jordão 7 vezes. Fala para ele mergulhar e a lepra dele vai sumir. Ah, amados, aí Naamã, ele falou, mas peraí, como assim? Eu pensei que ele ia sair, botar a mão aqui na minha cabeça, impor aqui a bênção e ele vem mandar eu mergulhar no Jordão. O Jordão, não, lá na Síria tem os rios melhores. Abaná, Fafá, são rios melhores, eu posso mergulhar lá. Por que ele não manda eu mergulhar lá? Então, meus queridos, Naamã ficou chateadíssimo. Ele não queria mergulhar nesse rio. Mas ali os seus servos falaram. Teve um que veio, talvez aquele que tinha mais intimidade. Meu Senhor, se o homem de Deus tivesse pedido algo mais difícil, o Senhor não ia fazer. Porque, amados, ali todos estavam preocupados com seu herói de guerra. E também a lepra, ela contamina outras pessoas. E talvez ele tenha pensado nisso. Porque, amados, a pessoa tinha que ficar longe do leproso. Pelo menos 3 metros de distância. Porque se um vento passasse em Naamã e passasse em outra pessoa, contaminava. Era como essa praga que teve, né, que nós enfrentamos, o coronavírus. Mas naquela época não tinha álcool em gel, não tinha máscara. E ali aqueles homens também estavam correndo perigo de pegar essa lepra maldita. E eles agora dizem, meu Senhor, se o homem de Deus tivesse pedido algo mais difícil, mais terrível, o Senhor não tinha feito? Sim, teria. Então, o que custa o Senhor mergulhar? Mergulha aí o que ele falou, cumpra a palavra do homem de Deus. Aí então Naamã, ele reconheceu e mergulhou. Mergulhou 7 vezes. Por que ele mergulhou 7 vezes? A pergunta é, por que tem que mergulhar 7 vezes? Não bastava uma vez? O profeta não é poderoso, Deus não usa o profeta, por que 7 vezes? A história vai dizer que talvez, pelo tanto de homens de Deus que ele tenha matado, tantos homens de Israel, 7 homens que ele tenha matado, mas a outra história que diz que seria representando os membros da sua família. Né? Cada mergulho representa um componente familiar, porque era ele, a esposa e mais 5 filhos. Então, 7 mergulhos representando a sua família. Cada mergulho, né, era ali representando um membro da sua família, porque Deus preservou e não permitiu que a lepra passasse para eles.
Amados, e Naamã recebeu a sua cura, recebeu a libertação. Esse homem agora está completo. Deus tirou a lepra e colocou a honra, porque ele era um homem que amava a Deus. E você vai perceber isso no final, porque ele vai chegar em Eliseu e vai dizer: eu trouxe presentes para o Senhor, eu trouxe vestes, eu trouxe ouro, eu trouxe prata. Eliseu, o profeta, disse: não, eu não quero nada disso não. Deus, eu não vou aceitar esses presentes. Aí então Naamã diz para Eliseu: ô profeta, então permita que eu leve 2 charretes cheias de terra aqui de Israel para o meu país, porque eu quero louvar a Deus lá, eu quero engrandecer o nome desse Deus maravilhoso. E aí eu quero já pedir aqui, profeta, uma permissão. Eu peço que Deus me perdoe, porque eu preciso acompanhar o rei, Vossa Majestade, lá no meu país. Sua Majestade, eu preciso acompanhar. E quando eu tiver que me curvar junto com ele, que Deus me perdoe. O meu coração não está ali naquele Deus do meu país. Eu creio no verdadeiro Deus, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Deixa eu levar essa terra aqui de Israel para a minha terra, para a minha cidade, porque eu quero glorificar. É o nome do eterno Deus, do Todo-Poderoso, porque só Ele é o único Deus. E foi Ele que me deu a vitória, Ele que me libertou. Aleluia. Então, Naamã volta restaurado para sua casa. Ele que já era uma potência, agora com a bênção de Deus, com a proteção de Deus, mais ainda 100%, volta para sua casa, né, agraciado, feliz. E a vitória foi dele, sim, em nome de Jesus. Eu quero te dizer que também, que no lugar dessa lepra, no lugar dessa vergonha, Deus vai te dar dupla honra. Sim, não relembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, como diz em Isaías, porque uma coisa nova está vindo aí. E muitos já estão percebendo que já chegou na tua casa, já chegou na tua vida. É o milagre de Deus, é a providência. Deus está te vendo, sim. Amém? Essa é a palavra de hoje. Eu quero agradecer você que ficou até aqui. Comenta aqui para mim se você recebeu essa palavra, essa profecia da parte de Deus. Você que ainda não deu o seu like, deixa agora o like da misericórdia. Inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Amém? Deus te abençoe.